Agora vamos lá para o próximo artigo, né? Próxima questão, na verdade, é uma questão de filosofia, uma questão importante. Eu queria que vocês lessem. Antônio tem um plano de saúde privado, benefício fornecido pela empresa na qual trabalha. A caminho do trabalho, Antônio é atropelado, sofrendo um grave acidente. Ele é resgatado pelo SAMU e atendido no pronto-socorro de um hospital público mais próximo. Esse atendimento é respaldado no qual princípio constitucional do SUS? Essa é uma questão bem fácil, bem simples. A gente aborda tanto esses conceitos de princípios e diretrizes que não eu vejo essa como uma questão muito fácil dentro dessa prova do último ano da residência, talvez a questão mais simples, né? Ah, quem não curtiu aí, ó, de novo, curte e compartilha a live aí, hein, gente? Vou aguardar vocês responderem aí. Até meu amigo Sal tá aí ou é a Paulinha que tá no nome do Sal? Eu acho que é a Paulinha que tá no nome do Sal. O meu amigo Sal, a gente fez graduação, se não for o Sal, é a Paulinha, a gente fez graduação junto, já bem no século passado, né? E que honra tê-los aqui, né? Na nossa live. Então é isso aí, gente. Não é uma questão difícil, né? Uma questão, como eu falei para vocês, talvez a questão mais simples. De novo, por que eu falei... Ah, é o Paulinho, então. Por que eu falei que essas questões não são questões que... Não é só para quem presta residência. São questões que a FUVEST, é uma banca grande aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, né, ela aborda essas questões e a gente vê que ela vai muito de encontro com o que a gente vê, por exemplo, VUNESP, né? Então não é uma banca tão diferente, por exemplo, da VUNESP. Claro que elas pedem assuntos que são mais filosóficos de uma ou de outra, mas a gente vê que não são questões muito diferentes, né? Isso realmente, né, falando da universalidade, como vocês bem colocaram, né? E a Paulinha que está aí, a Paulinha está estudando, é isso aí, Paulinha, estudando para Diadema, né? Show de bola. Good vibe sempre, né? Então aqui, ó, realmente é a universalidade, né? A caminho do trabalho, Antônio é atropelado, sofrendo um grave acidente. Ele tem plano de saúde, mas ele tem direito a ser atendido num pronto-socorro de um hospital público mais próximo. Por quê? Esse hospital público ele tem que atender todo mundo. Então é um sistema universal. Vocês são mais novos, né? A gente que é um pouco mais velho, eu lembro exatamente quando a minha mãe me levava no hospital, a carteirinha do convênio dela era a carteira de trabalho. Então, até 88, quem tinha, né, na verdade, o direito a ser atendido era só quem tinha quem tinha trabalho formal. Quem não tinha carteira de trabalho não podia ser atendido, tinha que ir para a Santa Caixa de Misericórdia. Consequentemente, o sistema naquela época não era universal. Então a gente fica falando de sistema universal, mas, por exemplo, é muito simples, né? Para quem já nasceu pós-SUS, porque nunca viveu a época antiga, né? Eu me sinto velho porque a gente começa a falar, na minha época, quando eu ia com a minha mãe, né, antes do SUS, eu lembro exatamente essa imagem, né, quando ela ia fazer o atendimento, ela apresentando carteira de trabalho. Olha que coisa maluca, né? Então, só quem tinha trabalho formal que podia, né, naquela situação, frequentar o sistema público de saúde. Então, o sistema público de saúde era um sistema extremamente excludente, um sistema que não era um sistema universal. Então vamos para uma próxima questão, já não é uma... falando, né, qual artigo que a gente encontra. No primeiro artigo da saúde já vai falar que a saúde é direito de todos. Isso é universalidade, isso é bem simples, isso está dentro dos princípios, né, mais importantes, princípios doutrinários, princípios filosóficos, né, ou princípios também chamados princípios éticos.
O Paulo está falando, isso é visão de socialista, não existe sistema universal. Tanto é que quando você viaja para o exterior é obrigatório fazer o seguro de saúde. Não, Paulo, na verdade aqui a gente não tem visão de socialista nenhum, tá? Aqui é a visão do que é o SUS, né, na verdade. E eu não estou falando que o SUS o SUS é um negócio universal de verdade, porque ele é excludente, né? Tem um monte de gente que a gente sabe que teoricamente é mais desfavorecido socioeconomicamente e acaba não frequentando. Tem gente que nunca foi no dentista ainda no Brasil, né? Mas eu até concordo com essa questão de realidade, mas se você pensar, né, assim no concurso, você acaba errando. Então, aqui a gente está falando de SUS, né? Se a gente ficar falando de realidade para a prova de concurso, infelizmente a gente acaba errando questões que teoricamente a gente tem que pensar na lei. E aqui a gente vive, eu entendo o que você falou, mas aqui a gente não procura ficar falando discussões de coisas ideológicas, porque é a prova, é do jeito que a prova pede. Se você for baseado na realidade, você vai errar muitas questões, né? Não sei se você presta concurso também, mas eu só estou falando dessa questão de como que é perguntado. Então, eu sempre falo dessa questão. Não vá pelo que você acha realidade, vá pelo que está na lei, senão você vai acabar errando uma questão que, teoricamente, não é uma questão tão complicada, né? Vamos para essa questão.